Olá, rede! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse podcast que, na verdade, é um portal de conhecimento onde a gente traz todo mundo que já teve resultados positivos, principalmente nesse ecossistema digital, que não significa necessariamente o uso das novas tecnologias, mas é uma nova dinâmica, um novo jeito de pensar as coisas, fazer as coisas num ritmo diferente. Então, toda vez que a gente coloca aqui o digital, digitalização, etc., num contexto muito mais amplo. Envolve cultura, pessoas, gestão e, obviamente, essas ferramentas que a gente usa, tá? E hoje a gente vai falar da importância do futurismo. Por que que a gente precisa ter um olho no peixe, outro no gato, para não perder esse dinamismo e saber para onde ir. Seja você como consumidor, usuário, pessoa na tua área, seja você dentro da tua empresa, como que você pode utilizar todo esse conhecimento à disposição dentro da sua área, da sua vida, tá bom? E eu não poderia deixar de convidar o Carlos Piazza, que eu conheço há um bom tempo e para mim, isso é meu oráculo, Piazza. Eu já te titulei, você sabe disso. Eu vou continuar falando que você é o meu oráculo. Obrigado, viu, Piazza, por ter vindo. Embora eu te conheça, muita gente te conhece nesse cenário empresarial, dentro da academia, voltado justamente para esses pontos que eu citei inicialmente. Por favor, se apresenta. Quem é o Carlos Piazza? Qual a sua trajetória até chegar nessa posição? Bom, Vitor, obrigadíssimo pelo convite. Você convida, só de raiva eu venho. Olá a todas e a todos que nos seguem aqui. Bom, minha trajetória, eu sou o que sobrou de mim. Essa é a verdade, porque eu tenho uma vida executiva de praticamente 39 anos, quase 40 anos de vida executiva, invariavelmente sendo executor e, para não fugir da regra, sempre executado, aprendendo tudo aí no meio das coisas, pegando tudo que você pode imaginar como profissional de comunicação corporativa. E eu sempre aprendi desde o início que a comunicação é a única coisa que você tem em mãos para transformar tudo em verdade ou em mentira. Então, é claro que quando eu trabalhei, né, você estava falando da B3, meu Deus, trabalhei em muitas empresas da B3, é impressionante como a verdade ela nos vicia, e é muito mais fácil você trabalhar com a vertente da verdade, falando a verdade, pautando a verdade, é muito mais simples, que depois você não vai nem lembrar a mentira que você contou. Então, tá sempre aí na zona do risco, né? Hoje, já de uns 20 anos para cá, eu tenho desempenhado, as pessoas pensam que é um nome bonito, uma moldura barroca, não é. O darwinismo digital é profissão já há décadas, as pessoas pensam que isso é só um nome bonito que a gente coloca. Darwin, adaptabilidade possível, quando o mundo digital, quando tudo muda o tempo inteiro e quando o próprio digital ele substitui culturas, o digital ele propõe novos caminhos, o digital ele oxida modelos de negócio do passado e claro que a gente ajuda, né, as empresas a fazer essa transição. Depois eu fiz a certificação de futurismo regenerativo estratégico, fiz pelo Millennium Project, que é uma estrutura muito ligada à ONU, já foi a agência de futuro da ONU, trabalhando com os enormes 15 grandes problemas desse planeta de louco. E o valor do futurismo, ele mora para as empresas naquilo que o darwinismo pauta, porque, na realidade, as empresas já descobriram que o Fordismo não as salva mais, esse é um modelo que ficou no passado, as economias têm que ser outras, a gente hoje pauta, por exemplo, um dos crimes que a gente comete é calcular o PIB de um país, quando eu deveria estar calculando o IDH de um país, não o PIB de um país. As empresas seguem no mesmo modelo, imaginando que quanto maiores elas forem, melhores elas serão. Hoje já não é mais assim, e tudo aquilo que você usa do sarcófago das traquitanas do passado, que nada dá certo, e você já começa do outro lado como uma startup que começa errado, porque uma startup jamais deveria ter um CEO, porque não existe o executive dentro da feição de uma startup. Ela existe para quebrar modelos, não para ser operacional do executive, como as empresas lá de trás. Então, você acaba não tendo um farol que te orienta, né, para frente. Então, a velocidade com que a gente está sendo imposto hoje é violenta,
É violenta, as coisas hoje fazem sentido, amanhã já não fazem mais. Tudo em curso, e a gente sabe que os modelos de eras industriais não foram feitos by design para aquele mundo que a gente fala da alta complexidade, do mundo caótico, do mundo volátil que a gente tem. Você vê a dificuldade que as empresas do passado têm em transitar em modelos novos. Além de tudo, tem que ter coragem, né, Vitor, de dizer que o capitalismo tardio acabou e que as empresas que ainda se pautam pelo capitalismo tardio, o capitalismo do excesso, elas têm que repensar urgentemente os seus negócios. Porque quando a noética aponta sobre o chapadão, como fala Caetano, meu nariz, quando ele aponta no meu nariz, eu tenho que entender que as novas gerações não consumirão tanto quanto as gerações passadas, que confundiram felicidade com consumo. Pô, excelente explicação da sua trajetória, já embedando um monte de conhecimento. E aí, Piazza, eu vou começar por algumas coisas que você citou aí, tá? A adaptação no mundo que muda constantemente, assim. Da minha perspectiva, sobre os meus sapatos, eu vi a onda do preciso ter um site, aí todo mundo correndo para fazer o site. Ah, preciso ter um app, todo mundo correndo para fazer um app. Agora a onda é preciso ter um bot com IA, todo mundo sai correndo atrás, né? Sim, de fato, tô falando onda porque o mercado diz onda, tal, assim, a gente sempre parece correndo atrás de algum prejuízo. Somado a isso, com uma avalanche de informação, vamos começar falando das pessoas. Porque, pô, para a pessoa ficar ansiosa, ficar ela perdida, não sabe o que fazer, não consegue se concentrar, não sabe o que é o mais importante, o que não é, nessa avalanche de possibilidades de escolhas, de consumo e o cacete a quatro. E aí, qual é a bússola? Aonde está o mapa? Essa é a pergunta de $1 milhão, cuja resposta vale 6, né? Claro, porque na realidade você vê que as empresas elas estão pautadas no Fordismo ainda. O Fordismo começou em 1850. Elas são iguais até hoje. Vitor, meu Deus, eles são iguais até hoje. O que precisa para esse povo entender que o Fordismo já foi e que essa incidência, né, massiva que a gente tem de modelos fordistas, e as pessoas falam assim, como é que caracteriza uma empresa fordista? A coisa mais simples do mundo. Aí você fala assim, você tem especialidades dentro da sua empresa? Tenho. Quem inventou isso? O Henry Ford inventou isso. Meu Deus, em 1850. Porque tinha que ter um espelho da sociedade dentro de casa para eu poder ter velocidade. Lembrando aquela pessoa simpática do Henry Ford que falava que ele olhava muito o consumidor e ele também, quando a própria GM chegou e ele falava assim, não, a GM vai fazer agora carro colorido, eu também faço, desde que ele seja preto. Lembra disso? Ele falava assim, não, o consumidor está feliz comigo. Qual o grande erro do Ford? Ele achava que todo mundo queria preço e esqueceu do valor. Quando a GM chegou com valor, destruiu o que era toda a estrutura do tio Ford. Então tem que entender também um pouquinho disso, que desde lá de trás, preço e valor são coisas completamente diferentes. As empresas se pautam por preço, achando que isso dá um acesso maior ao consumo massivo, e não é nada disso, mesmo porque também confundem de uma maneira muito incomodante pessoas de classe C, D e E achar que elas compram por preço. Não, o valor é ajustado à classe C, D e E. Eu também posso trabalhar com valor na classe Z, porque não é preço que as move. Muitíssimo pelo contrário. Então, existe aquela questão ainda do modelo fordista, do massivo. Né? Isso veio lá do próprio conceito de capitalismo tardio, que nasceu logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial. A musa disso tudo foi a Marilyn Monroe, quando ela foi fazer show para os Marines
logo depois da guerra, nos navios de guerra. Por quê? Porque você tinha o Plano Marshall, que era uma injeção de dinheiro brutal para você colocar as economias no mundo inteiro funcionando de novo, mas numa baixa estima no mundo inteiro, porque é uma guerra mundial que envolveu todo mundo, como a gente sabe como foi a história, você precisava ter um choque ali de felicidade. O que aconteceu? O grande sonho do cinema americano, Ginger Rogers, Fred Astaire, todo mundo dançando na chuva, Marilyn Monroe fazendo show, aquela coisa toda, porque tinha que dar uma desfibrilada na felicidade massiva. E felicidade massiva foi confundida, então, com consumo. Você tinha que hiperconsumir, e essa é a base da hipermodernidade, para ser feliz. E é claro que as empresas também, o Fordismo, se plantou no consumo massivo, olhando o lado que lhe cabe. A produção massiva, para mercados massivos, para públicos massivos, para comunicação de massa, para tudo que aconteceu na tal da sociedade do consumo, que quem gosta de ler, fica a dica aqui, o Baudrillard, meu Deus, fez 50 anos, ainda está no topo da lista falando sobre a sociedade do consumo. O que é isso? Hoje a gente sabe que os modelos não se voltam para isso. A noética, que fala de nous, que é a questão dos efeitos subjetivos da mente humana, coloca as duas novas próximas gerações antagonizando com o hiperconsumo. As pessoas já não acham que hiperconsumir é um motivo de felicidade. Isso ao longo do tempo, claro, você foi confundido, como eu também fui, eu mais do que você, que eu nasci um pouquinho antes que você, Vitor, mas a gente confundiu mais um pouquinho, que a gente só conseguia explicar o que a gente era pelo que tinha. Claro, todo mundo era explicado pelo que tinha. O tamanho da sua casa, o nível de transporte que você tem, o nível de conforto que você tem. Tanto que no marketing tinha aquela porcaria chamada do ABABIPM. Lembra disso? Que a gente tentava saber quem era você? Pelo número de eletrodomésticos que você tinha. Quantos aspiradores de pó você tem dentro de casa, quantas máquinas de lavar, quantas empregadas. Isso demandava o quê? A figura que você era. Então eu fazia um psicográfico pelo que você tinha. E isso é muito recente. Só que agora as duas novas gerações que chegam, já chegam colocando um freio nisso. Primeiro, não preciso consumir para dizer quem eu sou, basta eu ser. Dá um choque violento para todo mundo que ainda está preso no modelo antigo. Quando as novas gerações colocam, então, um anteparo que fala assim, felicidade para mim é poder curtir o planeta, a felicidade para mim é eu poder ter mobilidade. E eu ir, então, para uma sociedade 5.0, onde eu estou livre da disparidade e me volto só para as questões humanas. Porque no Fordismo, as pessoas adoraram se parecer com uma máquina ruim. Claro, porque elas só executam. E não precisa ir longe. O Charlie Chaplin já fazia crítica com relação a isso. Porque tempos modernos, logo no início do século passado, já era uma crítica a isso. Você fala assim, o que sobra das pessoas quando elas vivem de apertar porca? E mesmo que você tire a chave, inglesa da sua mão e coloque o Excel na sua mão, você continua apertando porca. Porque você ser usado como humano para produzir dados hoje, você faz tarefa de um sensor que custa centavos. Então, para que eu continuo prendendo humanos, produzindo dados e não uso o melhor dos humanos que está na cognição? Então, para eu poder imaginar futuros plausíveis, futuros preferíveis e começar a tomar decisão desde hoje em direção a um futuro que me coloca numa condição melhor. O que as empresas fazem? Elas batem no modelo fordista, então 4 questões que a gente tem. Hierarquias, a gente tem hierarquias com especialidades, trabalha das 8 às 18, não consegue nem enxergar o tal do home, que não é mais home, é office, que também não é mais office, é anywhere, qualquer coisa que você faz, porque viver, trabalhar e aprender no mundo digital é uma coisa só. A gente não separa mais. Agora, por que eu preciso ter o momentum do latim, onde eu tenho que estar fisicamente trabalhando? Isso é um conceito fordista. E você sabe de onde veio isso, Vitor? No tempo do tio Ford, eles montavam um carro na linha de produção. Só que não tinha robótica.
Só tinha eletricidade. E que não ajudava muito, porque não tinha robótica. Então, para poder puxar os motores na linha de produção, eu precisava de 10, 15, 20, dependendo do estágio da produção, até 30 homens jovens fortes. Porque era tudo puxado aqui no bração, nas correntes. Então, na realidade, por que mulheres ganham menos? Isso é uma porcaria fordista. Porque, na realidade, quando os homens tiveram que deixar a linha de produção para ir para a guerra, aí você tem um dilema. A produção para. A produção para. Então, para tudo porque os homens foram para a guerra. Não, puxa, tem as mulheres. Não, mas mulher não pode, porque mulher não tem força bruta desenvolvida dos homens. Isso é um fato. Elas podem desenvolver? Pode. Demanda tempo. Até ocupar o lugar dos homens na linha de produção, onde a régua de medição era a força bruta, tinha um espaço ali. Como as mulheres foram para a linha de produção e, obviamente, a produtividade caiu, elas ganhavam menos. Agora, transporta tudo isso para hoje. Alguém puxa motor em corrente? Não. Você precisa da sua força bruta ou da sua inteligência? Voltamos ao lado humano da inteligência, da cognição, do teu poder de visão. Não é isso? Então, isso não tem nada a ver com gênero. Então, na realidade, quando força bruta tem a ver com gênero, tão simplesmente porque homens têm uma carga de testosterona maior, mas eles têm progesterona também. Ô, Vitor, a gente tem progesterona também, mas numa quantidade muito menor. Da mesma maneira que, inversamente proporcional, as mulheres também, elas têm testosterona? Tem. Mas numa quantidade muito menor. Até você ter força bruta desenvolvida dos homens para essa atividade, demorava tempo. Então, o que aconteceu? Eu pago menos para você e essa porcaria fica aí até hoje. Hoje, você resolver isso é só o peso da caneta da governança e nada mais. O que falta? Boa vontade. Só. Só. Porque não faz nenhum sentido, porque inteligência não é um assunto de gênero. É isso, Piazza. Muita coisa muito importante você trouxe aqui. E aí eu vou trazer alguns pontos que eu vi que corrobora o que você está falando aí. Que são cases práticos, né? Essa linha industrial, a gente já disruptou completamente. A gente é muita gente, né? Mas as empresas que são nativas digitais nasceram numa era seguinte. Aqui no Brasil demora para acontecer, mas faço um recorte aqui, se for para fazer um corte temporal, só no chute mesmo, vai ser nos últimos 15 anos. Que é o tal dos squads, as tribos dentro de uma empresa. Então, você reúne todos os departamentos numa célula e eles têm a tarefa de dar o menor espaço possível e tempo ter algum produto para mensurar se tem ou não aceitação. Ou seja, ao invés do jurídico só trabalhar depois que o marketing trabalhou e o marketing só trabalhar depois do que, sei lá, o CFO de finanças foi lá e terminou, a gente já encurta esse espaço. Vamos para outros pontos que você trouxe para deixar de maneira bem palpável. Hoje, esse profissional que tem só especialidade, ele está sendo preterido por aquele que tem mais generalidades, digamos assim, que é uma caixa de ferramentas maior, onde ele pode entender muito mais do business e aí ele agrega um conhecimento que ele tem mais técnico lá, vamos supor que seja jurídico. Esse profissional que entende de business, é do jurídico e também consegue conversar a língua do marketing, é o cara que é escolhido para ser o grande gestor da área lá da área de legal, né? Trazer outros pontos também. Hoje, a questão do consumo. Na nossa geração, e aí vamos ampliar aí 30, 40 anos aí, que perdurou. Hoje, a gente não quer comprar um produto que seja massificado no sentido de que aquele produto não me reconheceu como indivíduo. Ou seja, você coloca que olha, qual é o valor que a gente está entregando para as pessoas? E aí eu te falo, olha, agora a gente está querendo entender o indivíduo. Então, se você é vegetariano, por que eu vou te dar uma opção de churrascaria?
Não faz sentido. Se você gosta do carro que o estofado é vermelho, por que que você não pode escolher o estofado vermelho? É um nível de personalização, que é um caminho disso. Olha, eu tenho que te entender como pessoa, mesmo na lógica de empresa que entrega um serviço ou um produto. A questão de colocar o lucro na frente dessa geração de valor era uma equação que eu aprendi, fiz administração, que era, olha, quanto mais eficiente você é, maior lucro você vai dar. E aí você tem uma tendência um fato nos últimos todos os anos, que é a empresa ir cortando, gente, corta. Quanto mais você corta, maior você aumenta a margem, logo você está obedecendo a cartilha para uma dinâmica que você tem. Além disso, que você obviamente tem que ser eficiente, mas você precisa gerar um valor, aí a gente fica falando, foca no problema do cara, E a agilidade. Ou seja, você precisa ser rápido para atender aquele mercado, que é um mercado novo, porque ninguém estava atendendo a dor do cara. Cadê o cara atendendo? Tá tudo massificado, todo mundo tá produzindo a mesma camiseta, o mesmo carro, mesmo tudo, que fez com que surgisse uma geração de empresas que as outras não entendem bem ainda. Que é, eu tô assumindo que eu vou dar prejuízo nos próximos 5 anos. Aí, se eu falo isso num banco aí de qualquer outra faculdade, eu falo, como assim você está assumindo que vai ter um prejuízo em 5 anos? Sim, estou assumindo porque a minha tese compreende atender essa dor para eu pivotar para ter esse lucro aí que vocês querem e tudo mais, vai demorar 5 anos. Beleza? E tá tendo um monte de fundo que tá entendendo isso. Fala, beleza, são os grandes mecenas da transição econômica e social. E eu digo social porque aí pegando, vamos falar em termos não filosóficos, peronomútil, mas se você olhar a infraestrutura e a superestrutura, no sentido de muita coisa econômica, ela deriva depois de como que será as nossas relações, seja na escola, no modelo massificado de ensino, seja nas nossas relações humanas, ninguém mais está querendo o básico. Ninguém mais. A escola também precisa se adaptar. O nosso convívio, remoto ou não, também vai se adaptar numa modelagem nova. E a grande questão a gente entende todo esse contexto. Só que aí, como é que uma empresa hoje vai conseguir, de fato, navegar nesses cantos, nesses mares? Eu te digo assim, essa é uma pergunta que eu sempre me faço, e eu falo, tudo bem, eu posso ir pelo caminho do depende, que aí é mais fácil, aí eu falo mais 2 horas, aí dou um monte de equação, o cara fica mais perdido do que ele entrou. Ou eu falo, então você tem que achar uma tribo, a tua galera, não sei o quê, e vocês irem aprendendo ao mesmo tempo, indo junto, testando, errando e vendo para onde você quer ir. Isso aí pro lado das empresas. Pro lado do indivíduo, aí é uma parte que a gente tem que voltar lá para trás e falar assim, a gente primeiro vai ter que letrar todo mundo digitalmente. Porque não é só apertar os botões, você tem que saber o que presta e o que não presta. E aí, num cenário onde a internet daqui a pouco vai ter só robô, que eu não sei se eu estou falando com a pessoa ou não, um cenário que eu estou lendo um artigo, não sei se foi produzido por uma IA, eu não sei mais nada, tá tudo sendo colocado em xeque, é fake news, não é fake news, não, é certo, não é certo, que é o que está na minha tela. Será que a gente não vai ter um retorno para aquilo que já foi um tempo atrás? Que é assim, vamos valorizar o contato humano. Ou seja, já que a gente estressou muito no digital, tá todo mundo na tela, será que não vai ter um retorno para cá? Alguns retornos, porque também usando termos que não são autorais meus, a história se repete, né? Ser humano é ser humano.
Desde os homens das cavernas, que vai mudar um pouquinho os brinquedos que a gente usa. Mas tem algumas características que são basilares. E muita gente se aproveita. Aliás, quando entende bem o ser humano, aproveita isso para vender, às vezes, vento, né? Como é que você enxerga isso? Você acha que vai ter algum movimento pendular para alguma outra questão, de novo, para as pessoas, assim? E aí, obviamente, quando a gente está falando para as pessoas, é entender essa dinâmica economia e sociedade, né? Sem dúvida. Olha, Vitor, fazendo um caldeirão desse monte de insumos que você colocou aí, porque uma coisa autoexplica a outra. A gente poderia ficar aqui uma semana falando e botando... É verdade, botando... Eu também, por isso que a gente fala um monte. Botando caneta, sabe, marca-texto em cima das coisas, para chamar a atenção das coisas, sim. O que a gente está olhando hoje, justamente por causa da revolução noética, que diz respeito aos fenômenos subjetivos das capacidades humanas, que a gente não olha muito para isso, porque a filosofia ela não está carregada nas preocupações dos executivos hoje. E claro que se você enxerga de um lado, você tem muita tecnologia de um lado, mas você tem filosofia do outro. E no meio do caminho, o que uma coisa promove sobre a outra? Uma mudança antropológica sem precedentes, que as empresas ignoram. Então, para elas, tanto faz a manutenção do modelo lá de trás, porque elas não olham nem para aquilo que eles estão vivendo hoje, muito menos para o futuro, que é aquilo que a gente chama de near future, que é o futuro próximo que elas vão estar vivendo. Elas não conseguem nem olhar para isso como um poder de reação. Fazem o quê? Batem mais no ferro a frio de tudo que elas aprenderam no passado e tem uma dificuldade gigante para mudar isso. Primeiro, por causa das economias. Segundo, porque os paradigmas de crescer, otimizar. E vamos combinar, quando uma empresa quer otimizar, ela está automaticamente tentando fazer com que toda a sua massa humana seja otimizada também. Otimização é para máquina, não é para gente. Então não é à toa que todo mundo está batendo os pinos com problema de saúde mental hoje. Porque, na realidade, a incompreensão total do que a gente tem, leva assim, quem sou, aonde estou, para onde vou, e eu estou fazendo o que da minha vida? Não é isso? E isso te dá um mega tilt no meio do caminho. Quando você começa a perder a paridade das coisas, e é justamente isso hoje que as novas gerações falam. Entre o risco de você me maltratar num emprego e eu ser feliz, eu vou ter uma vida simples. E vai embora. No meu tempo, isso era absolutamente impossível, porque a gente era forjado já na escola que você colocou, porque a escola ela é coadjuvante de tudo que a gente vê do não andar, porque a escola não acompanha os novos tempos, a gente continua tendo escola formando profissionais para profissões que já acabaram. A gente continua tendo isso. E olha, estamos vendo agora o estudo, né, que está chegando lá no Congresso agora para dizer, agora o novo arcabouço escolar de 2.400 horas. Um monte de gente falou assim, criatura, eu não quero mais fazer isso, eu não quero aprender um troço que eu nunca vou usar. Eu que posso ir para a escola, mas para aprender uma profissão, para eu começar a fazer qualquer coisa já. Eu não quero esperar 36 anos, que é o que no meu tempo se esperava, Vitor, estudando, para você ser alguém na vida. Caraca, alguém pode me dizer o que é ser alguém na vida, a não ser você mesmo? Isso era uma promessa que na minha geração era muito forte, porque você tinha que estudar pra cacete, você tinha que ser bom. Se a gente fosse parar na terceira série B, você era a desgraça da família, porque tinha que estar sempre na terceira série A, porque não podia estar na B de jeito nenhum. Nascer, então, tá louco. Você era só o resto, né, da raspa do resto, né? Como a gente fala, você era um derrotado na vida. Tudo isso para quê? Para você construir uma ideia que é débil mental para você ser alguém na vida. Hoje, as amarras estão completamente soltas, as ditaduras estão completamente livres e as pessoas são o que elas querem ser, ponto. Isso significa que elas vão ter um padrão que dissona de todo o resto. Mas a gente não pode esquecer que a formação da internet lá nos anos 90, essa é a coisa mais profunda que a gente tem na formação de rede. Não confundir rede digital com rede social. Rede social se valem de redes digitais. Redes digitais são pautadas por manchas arquetípicas poderosíssimas, que é o que a gente vulgarmente chama de bolha.
Não é uma bolha, é uma mancha de códigos arquetípicos. Você vai conhecer uma criatura na Dinamarca, um outro no Japão, um outro na Sibéria e um outro lá em Jaú, no interior de São Paulo. Você vai falar assim, meu Deus, essa criatura pensa tão igual a mim, ele é mais ou menos que nem eu, mais ou menos a mesma idade, mais ou menos a concepção de mundo, mais ou menos a mesma, né, paridade financeira, mais ou menos as ambições. Você vai falar assim, uau, dei de cara com uma mancha arquetípica. E é claro que quando você começa a encontrar os seus pares pelo mundo afora, isso muda a lógica de tudo. O que é bom para você, obviamente é bom para a sua rede. Claro, isso muda a regra. Então, isso lá nos anos 90, que é uma coisa que hoje você pergunta para as empresas, Vitor, então com aquele mundo de squads que você... Que o squad é a coisa mais débil mental que as empresas fazem. Porque um squad, ele existe para você ter conflito. Eu preciso do neurodiverso. Neurodiverso, não a figura diferente, não o físico diverso, porque isso muda radicalmente tudo. Eu preciso de ângulos de visão diferentes, eu preciso de formação diferente, eu preciso de cognição diferente para gerar conflito. A inteligência do futuro é conflito. As empresas odeiam conflito, porque num sistema de alta produção, de grande performance, não pode ter ninguém tretando com o coleguinha. Todo mundo tem que vestir a camisa. Hoje, mesmo que seja para dormir e lavar o carro. Não é isso? Então, o que é vestir a camisa? Que é essa coisa que todo mundo coloca hoje, o home office atrapalha porque eu não consigo montar uma cultura. O que é essa cultura? Essa cultura que você está fisicamente num lugar para eu poder vigiar você, para você ser otimizado e dar o seu melhor. Só que as pessoas não querem mais isso. Principalmente depois de uma pandemia que varreu a gente e que todo mundo prestou atenção no filho, prestou atenção no seu modo de vida. Quantos e quantos alunos, meu Deus, Vitor, durante a pandemia, me falavam assim, Piazza, eu falei assim, eu não estou aguentando mais. Eu falei assim, faz favor de entrar na fila, porque ninguém está aguentando isso. Porque eu falei assim, me conta mais. E eu cansei de fazer isso com meus alunos de pós. E um dia, você sabe que me deu até pena da pessoa, porque ela falou assim, olha, você imagina, eu moro aqui, né, num apartamento de 52 metros, eu, meu marido, 30 e poucos anos, né, na plenitude da vida, né, Vitor? Com duas crianças fazendo homeschooling, com 2 adultos fazendo home office, num apartamento de 52 metros. Eu falei, bom, por que um apartamento de 52 metros? Ah, tá, porque você nunca ficava lá, não é isso? Então sua casa era só um cenário, é isso? A sua casa só abria no Dia das Mães, na Páscoa e no Natal, é isso? Então você podia morar num buffet, não é isso? Mora num buffet que é mais barato. Porque você morava num cenário, você morava no Projac, e de repente você precisa de funcionalidades dentro da sua casa que você não tem. Então, na realidade, cenário de crise total. As pessoas mudaram o jeito de viver, foram para casas maiores, para você ter um quintal, para você rolar na grama com o cachorro, para ligar o esguicho, para você poder mexer com a terra, que é isso que você estava falando, desse lado humano que a gente perdeu. Que vamos combinar, Vitor, os adultos ficaram insuportáveis de chatos. E bota a criançadinha para fazer biscoito do lanche da tarde, todo mundo com livro de receita da avó, aberto, quanto de farinha, quanto de ovo, vai, mexe. E você tem uma vida com teus filhos que você provavelmente não teve. Eu certamente não tive. Por quê? Porque você tinha que estar imerso dentro do trabalho, trabalhando 14 horas, para você finalmente ser alguém na vida. Não era isso que a gente pautava? E que isso não faz o menor sentido. Então, o volume de coisas que não fazem sentido no universo da gente é um negócio de louco, porque você fala assim, os squads não deveriam, porque foi modinha. Squad foi modinha, como foi o ISO 9000. O povo tratava ISO 9000 como prêmio. Você lembra disso ou não? Eu que sou muito velho. Não, tem até hoje. Aí, tem outros ISOs que fazem prêmio. Isso que não tem nada a ver. A ISO é muito difícil você conseguir. Uma certificação ISO de qualquer coisa. Uma certificação. Muito mais difícil manter. Então não é prêmio nenhum. Não tinha prêmio nenhum, mas as empresas tratavam igual Signal. Lembra daquela pasta de dente? Que tinha aquela listinha vermelha, que falava assim, uau, eu sou Signal e eu sou maravilhoso porque eu tenho uma lista de hexaclorofeno. Alguém sabe que porra é hexaclorofeno? Ninguém sabe até hoje o que é. Exatamente o que as empresas fazem. Uau, agora com ISO 9001. O que significa isso? A gente não sabe muito bem, mas é tudo de bom porque nos certifica para alguma coisa que a gente também não entende.
Então, colocava isso como um plus a mais no teu tag de reputação. Claro. Então, quando um monte de empresa, que inclusive o Squad chegou junto disso, porque os grandes grupos transversais de trabalho e tudo mais, as pessoas esqueceram que o Squad, ele necessariamente precisa 60% de neurodiversos. Isso significa que eu tenho que ter 60% de gente de fora, que nunca viu você. As empresas pegam 60% mais os outros 40% de gente de dentro e você replica o macro num micro que espelha o macro, não tem conflito, não tem solução para frente. Além de tudo, a porcaria do Squad era para você criar um troço chamado MVP, que não faz o menor sentido, Vitor, não faz sentido, porque o Minimum Viable Product é o que cabe no teu budget. Ele é mínimo para você, não para o teu cliente. Só que como eu estou falando das bolhas arquetípicas e eu tenho que olhar quais são as aspirações das bolhas, e para fazer isso eu tenho que fazer netnografia, que as empresas até hoje não fazem a menor ideia o que é isso, que é você analisar comportamento das pessoas através do que elas falam e reagem e agem nas redes sociais, aí sim. Isso é matemática pura, é estatística pura, para eu poder saber mais ou menos para onde vai, porque a pressão dessas bolhas arquetípicas pautam o que elas querem consumir. Então quem compra são as pessoas, não são mais as empresas que vendem. Uhum. Porque quando eu tenho uma confluência de gente no conceito de rede, o que é bom para mim é bom para minha rede, são elas que me escolhem. Uhum. Então eu não posso ter o minimum viable. O viable é crime. Eu preciso ter o MLP, que é o minimum lovable product. Porque o lovable é o que me faz você me escolher. Uhum. Será que é tão difícil entender isso? E as empresas até hoje continuam batendo na porcaria do MVP. Não tem sentido. Viable é tamanho, né? Por que não fazem transformação digital até hoje, Vitor? Ela é intensiva em CAPEX. E um dos termômetros que você tem de leveza e de performance empresarial, você tem que estar livre em OPEX, não em CAPEX. Ninguém quer pesar em CAPEX. Tudo hoje que você fala, até ChatGPT que seja, até app, seja lá o que for, nasce CAPEX. Então, muita gente não faz transformação digital, adia para o ano que vem, para ficar leve no OPEX, para você não pesar no teu balanço, porque você não quer se comprometer a longo prazo. Então, esse curtoprazismo patológico que a gente vive, e que é isso que não tem nada pior para futuro do que um cara que trabalha no curto prazo, porque ele é um feature killer. Uhum. Ele automaticamente está matando o futuro dele sistematicamente. Uhum. Ele não deveria reclamar que o mundo não sorri para ele. Porque ele é um feature killer. Ele mata o futuro olhando para o curto prazo. Então, não vai ter a menor chance de sobreviver a este longo prazo. Então, quando você fala sobre todo esse retorno e você olha toda a escala antropológica, e fica a dica aqui para quem gosta de ler, tem um livro lindíssimo, lindíssimo da Julian Tett, que se fala Anthrovision, que é a visão antropológica que todo mundo perde. As empresas não sabem nem o que é o antropo, quiçá o view, do antropoview. Não consegue imaginar, porque antropologia, que coisa chata, sociologia, credo, que coisa chata, filosofia, não, eu preciso só pensar no ROI. E tanto que você vê que, falando até de ROI, quando você não calcula o lovable, você calcula o viable, todo mundo está no ROI ainda. E eu deveria estar no HOT. O que é o HOT? O Return on Trust. A única coisa que você tem na mão é trust. As pessoas te escolhem pelo trust. E todo mundo calculando o ROI. Então você pega um distanciamento brutal de coisas simples que as empresas já poderiam começar a fazer. No meio de tudo isso tem aquela formuletinha da Hoekstra e do Huizinga, dois autores poderosos. Isso é novo? É super novo. Em 2010 eles publicaram essa fórmula, que é a fórmula do Delta Customer Lifetime Value. O que faz uma pessoa vir até você? O que você precisa saber? Quanto ele aporta de grana para você ao longo da sua vida inteira, até o provável fim desse relacionamento. Não você calcular o quanto você custa na gôndola do supermercado, entendendo que o cara passa lá e puxa o teu produto. A lógica não é assim mais.
As pessoas pesquisam antes na internet, antes de ir lá e decidir por você. As pessoas conversam. E é claro que quando você fala do fim do efeito Teflon, como a gente falava hoje, vamos enxergar a Carrefour? Meu Deus, o que faz o Carrefour? Ah, vem o gringo. Olha que coisa mais fordista. Vem o gringo da França fazer uma visita na loja. Caraca, mas tem um cachorro aqui que os funcionários cuidam. O Manchinha, lembra do Manchinha? O Manchinha tá lá porque os funcionários cuidam. Ele é um cachorro abandonado, mas que a gente protege da comida, da aguinha, protege da chuva, põe no ar-condicionado no dia que tem muito calor. Mas e o gringo? Meu Deus, o gringo vem aqui, vai encontrar um cachorro na porta? Qual é a solução brilhante que o Carrefour achou? Mata o cachorro. Aí o gringo veio com piquete na porta. Claro, porque mataram o cachorro. Então, aonde é que a gente fala assim, da onde que vem uma mente brilhante que escolhe isso? Eu não consigo entender. E para continuar até com o Carrefour, porque ele me espanta pelo poder de fazer coisas que nunca deveriam ter sido feitas, quando entra uma pessoa negra e de repente a segurança acha que roubou. E dá um mata-leão e mata o teu cliente. Mata o teu cliente. E como se não bastasse, o desrespeito à vida humana continua, porque logo depois teve uma pessoa que, fazendo compras numa loja Carrefour, passou muito mal, morreu dentro da loja. Você pensa que a loja foi esvaziada e fechada? Não, puseram um guarda-sol fechando o corpo no chão até o IML chegar no fim do dia, com as pessoas tentando fazer compras. Aonde é que as pessoas desceram do universo? Eu não consigo entender isso, porque não existe outra expressão que eu conheça, pelo menos se alguém tiver me dar, que é assim, a capacidade que as pessoas têm de dar um tiro no pé e acertar os 4 é de uma loucura que não tem tamanho. Por isso, assim, que parte não entendeu isso? Que todo mundo hoje te olha com lupa. E isso é conteúdo lá do Foucault, de 1970. Vigiar e punir. Isso sempre existiu? Sempre existiu. Só que agora tudo é filmado, em tempo real. E é claro que você tem que saber que a tua reputação é um artigo que muda de humor segundo a segundo, dependendo das tuas ações. Então, isso tem que entender da dialética instantânea do que é a tua reputação em tempo real. Isso significa o quê? Mesmo que eu não esteja na B3, onde eu tenha que ter, Vitor, o máximo da transparência possível por força de lei, porque ali você vai para a cadeia. Vamos ver Americanas agora também, né? Se vai para a cadeia também, né? Porque até agora eu não ouvi o posicionamento da CVM sobre isso. Não ouvi. Pode ser que tenha tido e eu não tenha visto. Mas eu, de verdade, não vi. Como que 25 bi passa na agulha da B3? Como 25 bi passa na governança? Eu não entendo. 0 ou 2, tudo bem, um ajuste contábil errado. Quem nunca fez um ajuste contábil errado? Mas é pouquinho, não são 25 bi. Uma coisa que não dá para entender. Então, sabe, entre o que você fala e o que você faz, tem uma distância gigantesca. Por isso que quando você fala que a visão das especialidades, elas vão oxidando no meio do caminho, porque hoje é requerimento total você ter uma formação polímata. A polimatia é a única coisa que você tem em mãos para expandir a versatilidade intelectual. Porque a cadeia de impactos não está na tua especialidade, muito menos na minha, Vitor. Está em todas, ao mesmo tempo, numa camada muito profunda. Se eu não consigo entender tudo isso, e aí vem a segunda cola, porque não adianta ser um polímata se eu não sou um nexialista. Eu tenho que perceber o nexo. Então, se eu tenho uma mudança aqui, eu tenho uma mudança aqui, e as especialidades não se explicam, e eu preciso da visão do todo, qual é o nexo que eu tenho entre uma coisa e outra? Essa é uma capacidade comparativa, cognitiva, que a gente precisa desenvolver para ontem, porque as pessoas viciaram em só olhar o que faz sentido para o ROI. E acaba perdendo o que é que vem depois. Você quer um outro exemplo? Zara, por exemplo. Vou cobrar a sacolinha de você. Porque é toda a nossa preocupação ambiental. Mentira.
Zara, fast fashion, tem quanto? 30 coleções por ano? Eu quero saber o que ela vai fazer com o retalho de tecido que está entupindo o deserto do Atacama. Não a sacolinha que custa R$50. Então, entre o que as empresas falam e as intenções reais, tem distâncias monumentais. Então, quando você olha tudo isso, quais são os 4 requerimentos para o futuro? Ser um polímata. Entender da generalidade como um todo num nível muito profundo. Primeiro ponto. Segundo, ser um nexialista. Eu não consigo ser um polímata se eu não sou nexialista, porque eu preciso capturar o nexo. Mas para isso eu preciso cognição, eu preciso tirar o cara do Excel, para ele começar a pensar, para saber até se ele lembra como pensa. De você colocar 2 inputs dispar e ele tirar a inteligência disso. Então, ser um polímata, ser um nexialista, ser um darwinista digital, onde eu tenho as 4 ondas. Tecnologia no topo. Por isso que as empresas são tão nervosas quando surge uma tecnologia. Porque elas acham que elas têm que estar na hype do que comanda a mudança, que é o tech. Mas eles esquecem do touch. Todo mundo tech tem um espelho touch, porque todo mundo tech imputa uma mudança antropológica. Eu preciso entender a cadeia de nexo entre os dois. Então, quando eu não consigo olhar isso, eu fico só na especialidade, olhinho curto no planejamento, que também é um erro que as empresas fazem, porque elas fazem aquela maldita daquela reunião de planejamento estratégico, escolhem um cenário e passam o resto do ano rezando para aquele cenário ocorrer, cuja probabilidade é nenhuma, que no dia seguinte você já está fazendo revisão. Então você vê o quanto isso parece um circo de horror, que não faz sentido o que as empresas fazem. Elas não conseguem trabalhar com múltiplos cenários. Elas escolhem um. E é claro que ele se oxida. Então eu preciso da visão do darwinismo, por quê? Tecnologia, pessoas e tecnologias, historicamente, sempre ligados uns aos outros, desde os tempos dos hominídeos. Quando a gente desceu das árvores, Vitor, há 12 milhões de anos atrás, porque a comida escasseou e a gente tinha um formato mais macaco, vamos chamar assim, a gente andava com as 4 patas. Por que é que quando eu desci das árvores eu tive que fazer uma inovação biológica e tive que aprender a andar com as patas de trás? Ora, você olha as pessoas andando na rua hoje, você fala, elas são fruto de uma evolução biológica, porque elas andam hoje só com as patas de trás, porque a gente aprendeu a andar com as patas de trás. Por quê? Porque lá embaixo, no chão, você tem mais comida, mas você tem que lembrar também que você era comida dos outros. E além de tudo, você tinha que correr muito para não virar o moço daqueles bichos. Então, por questões de sobrevivência, você teve que ganhar velocidade só com as patas de trás, enquanto você usa as patas da frente para fazer outras coisas. É claro que quando você descobre que uma faquinha que cortou o seu pé pode ter, então, né, um segredinho de eu ter uma faquinha para fatiar um bicho daquele tamanho, né, em fatias pequenininhas que caibam na minha boca, porque eu não consigo comer um Tiranossauro Rex, eu não tenho abertura de maxilar para comer um bicho desse inteiro, mas os iguanas têm. Já viu? Os dragões de Komodo comendo bichos inteiros, cara, começa a engolir, vai inteiro. A gente não tem essa probabilidade. E aí até você criar setas são facas que voam. As pessoas vão descobrindo coisas no meio do caminho, pessoas e tecnologia para sempre ligados uns aos outros. Quem vem depois? As empresas comendo poeira lá atrás, porque não entende a relação da tecnologia com as pessoas. E isso as deixa independentes delas. E o último que a gente olha, aquilo tudo que a gente está vivendo hoje, por causa de AI, por causa dos perigos eminentes. Então o ambiente político, regulatório, legal será sempre o último a se expressar. Por quê? Eu preciso de 50 anos, gente, 50 anos de internet. Faz sentido? 50 anos que a gente tinha BBS, linha de escada, tudo aquilo. De 50 anos. Precisou 50 anos de internet para a gente poder entrar em regulação dela. Então eu preciso de uma experiência, porque a regulação nada mais é do que a arbitragem moral e ética do que não deu certo. Então se eu preciso ter os dois em confluência, é porque eu preciso analisar
todo o comportamento que as pessoas tiveram, o que é bom, o que é ruim regula, o que é bom também regula, para proteger, não é isso? Então hoje a gente vai para a regulação sem enxergar qualquer coisa que tenha sido vivida, porque a gente vai para a regulação de inteligência artificial sem ter vivido nada. Então as pessoas olham no espelho e não se enxergam, começa a ver gente morta no espelho e começa a tentar fazer regulação sobre coisas que estão pautadas pelo medo. Ainda a gente não tem experiências muito profundas a ponto da gente poder regular. Vai regular agora, Vitor? Vai ter que regular de novo daqui a pouco. É isso. Claro, porque a gente não tem esse acompanhamento. Então, quando você fala hoje sobre todas essas questões, voltamos às origens? Sim. Hoje o que é apontado? O antropocentrismo que veio logo depois do fim da Idade Média para a Idade Moderna, nos coloca hoje numa posição muito delicada, porque a gente, em nome de um mundo massivo, a gente entendeu que o planeta era um grande celeiro para você poder extrair tudo. O planeta Terra é muito grande, mas ele é um só. E ele chegou no seu limite. Se a gente está pondo fogo no próprio telhado de casa e a gente está pondo fogo no único habitat que a gente tem, eu sugiro que todo mundo leia um livro que é maravilhoso do Asimov, onde ele coloca o pequeno ponto pálido azul. Isso significa que quando, na década de 90, a Voyager 1 foi fotografar Saturno, gente, é uma coisa de louco, porque você já controlava em 1990 as naves como se fosse um drone da Terra. Você controlava a nave. A Voyager saiu da Terra, viajou pra caramba, chegou em Saturno. Fotografou Saturno de todo jeito, aquelas fotos absurdas, que até hoje você vê que são maravilhosas, mesmo com... que não é um James Webb, né? Não é um James Webb que chega até a trazer coisas mais incomodativas, mas as imagens que chegavam de Saturno eram um negócio de enlouquecer, porque é absolutamente lindo, né? Aí, tá bom, fotografou a nave, a Voyager 1 foi embora. Tá bom. Então agora a nave segue seu curso, tá no espaço, sabe Deus onde ela vai parar? Deus. Sabe Deus onde ela vai parar? Que ele falou, ela avança um pouco, e ela vai fotografar a Terra a partir de Saturno. E aí aparece aquele pontinho azul desse tamanho, pálido, ponto azul, que mostra pra gente, Vitor, o quanto insignificante nós somos nesse universo. Pô, Piazza, muito obrigado mesmo. Você vai ser um dos poucos caras que eu quero que venha muito aqui. Traz o Rivotril litrão. Muito bom te escutar. Não, é incrível, assim, É uma espiral aqui de reflexões muito reais, palpáveis, assim, as pessoas conseguem enxergar nessas situações. Então eu espero que você venha muito mais aqui para a gente conversar bastante, talvez com 3 pessoas, 4, porque daí a gente consegue fazer uma conjunção de tantos saberes. Isso. Obrigado mesmo, viu, Piazza? Imagina, isso só para cimentar o conceito de que hoje, com todo o mundo digital que a gente tem, Vitor, a gente tem que lembrar que pessoas e planeta em primeiro lugar, todo o resto vem depois. É isso. E você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Não deixa de se inscrever no canal. Com certeza você deve ter aproveitado muito essa aula em forma de conversa. Então não deixe também de assistir os outros episódios, que eu tenho certeza que você vai aprender muito, tá bom? Até o próximo episódio. Valeu!